No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais foram os livros e mangás que eu li no mês de julho. Então bora lá! Oiê! Bem-vindos ao Leia com a Lulu e eu sou a Lulu. O mês de julho não foi um mês muito forte de leitura, porque eu tava muito hiperfocada na Copa, e foi um mês que eu acabei ficando hiperfocada em um anime, e eu acabei ficando muito concentrada só nisso. Então, até eu acabar ele, eu fiquei basicamente só fazendo isso, e aí acabou não dando tempo, né, de eu ler muita coisa. E eu vou começar até falando sobre esse anime, que foi justamente o Fullmetal Alchemist, então eu finalmente consegui assistir um clássico de animes, e eu realmente amei. E eu já tinha ouvido falar que era uma história muito boa, muito profunda, e realmente eu achei tudo isso. Então, por conta disso, eu acabei lendo os volumes do 1 ao 6 do Fullmetal Alchemist, e amei também. E eu acabei assistindo, né, a versão Brotherhood, que falam que é o mais fiel ao mangá. E eu achei curioso, porque já vendo o anime comparando com o mangá, eu achei um pouco diferente já. Então, a ordem das cenas do começo já eram diferentes. Tem algumas cenas no anime que eles acabaram mudando, ou acabaram excluindo algumas coisas mesmo, que eu acho que tudo bem, deu pra entender, o anime realmente ficou maravilhoso, mas eu acho legal quando tem essas adaptações do mangá, que dá pra ter, né, uma diferença entre uma coisa ou outra, porque quando a gente vê que só é um pra um, às vezes já fica muito previsível, porque você já sabe o que vai acontecer, né, então eu achei legal que eles deram uma mudada, teve essa questão da ordem, e ficou muito bom o anime. Inclusive, eu acho que esse ano já faz 20 anos do lançamento do mangá, já faz bastante tempo, eu nem sabia que era tudo isso, e realmente é uma obra de arte. Então eu quero terminar o mangá, eu acabei já comprando todos, me animei muito, e eu gostei muito da história. E aí tá, legal, falei que eu gostei bastante, mas o que eu gostei exatamente? E, pra quem não conhece, qual que é a história? Então a gente acompanha dois irmãos, o Edward e o Alphonse, e eles são alquimistas, ou seja, é basicamente o nome que dá nesse mundo para pessoas que conseguem ter poderes mágicos, fazer coisas diferentes, ou seja, você consegue adaptar as coisas que já existem na Terra e criar outra coisa com isso. Então, por exemplo, você coloca a mão na parede, aí a partir disso sai alguma coisa da parede. Então, esse tipo de poder sempre de transformação de alguma coisa. E o que eu achei bem legal desse anime é essa questão justamente da alquimia, que eles chamam, né? Como se fosse o nome da magia desse mundo. Tudo você cria a partir de alguma coisa, então não é do nada, é tudo sobre questão de transformação, então isso de alguma forma científica eu acho que tem um embasamento. Então eu achei muito legal esse mundo, os protagonistas são muito legais, que são esses dois irmãos, e aí eles acabam tentando ressuscitar a mãe deles, isso não é spoiler, porque já acontece no primeiro episódio, já no comecinho do mangá, e dá tudo errado. O Alphonse, ele acaba tendo o corpo aí desaparecido, e o Edward, para salvar o Alphonse, coloca a alma dele dentro de uma armadura. E aí os irmãos vão nessa jornada para tentar desfazer isso que aconteceu, porque o Edward acabou também perdendo uma mão e uma perna no processo, e eles querem voltar a ser normais e até tentar, quem sabe, trazer a mãe de volta. E aí essa é a jornada deles, conta a história principalmente dos dois, mas não só deles, tem todo o grupo aí em volta deles, mas também uma trama mais profunda sobre o país, sobre o que está acontecendo, sobre como as pessoas têm esses poderes. Então foi muito interessante ver essa construção de mundo, e tem realmente histórias, né, ao longo do caminho, que são muito legais, muito tocantes. Tem uma especificamente no começo que me surpreendeu muito, que eu não esperava que fosse tão dark assim, e é bem reflexível mesmo, essa questão de até onde a gente vai pelo poder, ou até onde a gente vai para adquirir conhecimento. Então isso foi muito interessante, e eu recomendo para todo mundo, então, o mangá, o anime, ou se você não tá com vontade de ler o mangá, só assistir o anime tá tudo bem, porque eu achei que foi bem, não exatamente curto, mas foi a duração certa. Então foi muito bom, e aí eu quero terminar aí de ler os mangás. Aí, continuando na lista de mangás, eu acabei lendo também todos os que lançaram de Demons, do Reino das Sombras, e muito por conta, né, do anime que acabou de lançar, que eu acho que é a segunda parte da primeira temporada, e eu tô gostando bastante. A parte do mangá também ajuda a desenvolver um pouco, esse já é mais um pra um, então é a mesma autora, né, de Fullmetal Alchemist, e esse eu já achei que o anime tá muito mais parecido com o mangá, tanto a questão de ordem dos acontecimentos, um pouquinho diferente, né, do Fullmetal. Então tá muito mais fiel, só que a parte do anime, das lutas de cena, e aí o desenvolvimento de algumas cenas, isso realmente tá muito melhor, e tem até um easter egg de Fullmetal dentro de Demons, do anime, então isso foi muito legal. E aí é outro mundo que também é super divertido, super interessante, sobre essa questão que a autora, em vez de falar sobre magia, dessa vez ela tá falando
sobre poderes um pouco mais místicos. Então, essa questão de deuses, divindades, demônios, né, que é o caso que eles chamam. Então, eu achei muito interessante. Também, de novo, é uma construção de mundo muito boa e personagens incríveis, que não é o simples preto no branco, é muito mais profundo do que isso. O que eu acho legal dessa autora é que ela sempre vai colocando mistérios com os personagens cativantes. Então, tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. E de mangá, eu acho que foi isso. E aí, eu consegui ler mais 2 outros livros. Então, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês foi uma grande decepção, que foi esse aqui. E foi O Jantar Sinistro, da Frida McFadden. E realmente foi um desapontamento gigante. Inclusive, eu até já vou falar a nota dele, eu só dei 1 estrela, basicamente porque eu li o livro, porque eu realmente não recomendo pra ninguém e foi uma bomba. E por que eu digo isso? Porque o livro, eu já esperava que não fosse ser um dos melhores, porque é pra ser um livro interativo. Eu até mostrei um dos vídeos, né, que eu mostrei a compra dos livros, eu mostrei ele. Ele é aquele livro que você vai falando, eu quero ir pra uma parte da história, que até ele coloca aqui, né? Tal coisa, vá pra página tal ou vá pra página tal. Então, tem essa pegada, né, de escolher o fim, escolher um pouco da história, mas é realmente muito ruim. Eu não sei se foi escrito mesmo pela Frida, porque eu achei tão ruim, mas tão ruim o desenvolvimento, porque o personagem é super raso, então é como se você fosse a personagem que está sendo descrita no livro, que é uma personagem que está desempregada e ela acaba sendo empregada para ir justamente nesse jantar secreto, mas o desenvolvimento é super ruim. E aí do nada acontecem umas coisas estranhas. Eu não sei quem escreveu esse livro, mas pareceu uma coisa meio inteligência artificial, porque foi realmente muito mal escrita. E aí as coisas iam acontecendo, ia ficando cada vez mais absurdo. E umas coisas absurdas, tipo, nada com nada, sabe? Do nada brota uma coisa. Então, realmente foi muito ruim. Eu até fiquei muito surpresa, mas negativamente. Tipo, talvez a Frida não seja a melhor autora, vamos ser sinceros, mas eu não achava que fosse tão ruim assim. E aí eu achei que fosse ser essa questão, né, de ser interativo, mas eu acho que não. É realmente a escrita que foi muito mal feita, as coisas não têm consequência, não tem nenhum desenvolvimento de personagem. E até, eu quero falar uma parte com spoilers. Em caso você queira muito ler o livro e não queira saber o que vai acontecer, eu vou colocar aqui a minutagem para você poder pular a parte, porque eu vou falar agora a parte com spoilers. Então, começando agora a parte com spoilers, o que me deixou mais surpresa é o fato de ter, primeiro, quando eu tava lendo eu já fiquei, mano, que é isso? E do nada, assim, porque parecia ser uma história normal. E pelo que eu me lembro, a Frida não coloca aspectos sobrenaturais nos livros dela, né? E aí isso já foi meio esquisito. E aí também você tinha que escolher se você ia ficar com o Homem das Neves ou não. Também outra coisa que eu achei meio nada a ver. Aí passou essa parte da história, aí do nada apareceu um lobisomem. Se não bastasse um, já tinha um outro. Achei super esquisito, nada a ver, porque tudo do começo, assim, do livro não apontava que ia ter esse desenrolar da história. E sem falar que as escolhas da personagem principal eram muito idiotas, que basicamente era você, na verdade, porque tudo tá escrito, você é uma personagem que faz tal e tal coisa. E aí eu via o que estava acontecendo e eu pensei, eu nunca faria isso. Então não faz sentido. Então realmente foi um livro muito ruim, não recomendo pra ninguém. E até eu comentei, né, com as minhas amigas que elas estavam muito ansiosas, já falei, não leia, porque realmente é péssimo. Me arrependi de ter lido esse livro, mas enfim, né. É bom que eu li, aí eu compartilho com vocês a história pra realmente falar para não lerem esse livro, tá? Então, essa é a minha recomendação. Aí, por outro lado, em seguida eu fiz uma leitura que foi realmente muito boa, que foi A Correspondente, da Virginia Evans. E aqui eu tenho uma versão da Tag Livros, que é um pouquinho diferente, que inclusive é uma carta. Então esse livro retrata a história de uma senhora que no começo acho que ela tem uns 73, 77 anos. E o que eu mais amei é que o livro inteiro é contado a partir de cartas e depois tem alguns e-mails, algumas notas. E eu achei isso sensacional, porque primeiro você quer saber muito o que vai acontecer, então com todos os personagens você quer entender cada um deles, ou ver para onde a história vai acontecer, e a história vai se desenrolando a partir dessa narração de cartas, né, essa questão de troca de cartas entre as pessoas, e você não sabe muito ainda o que aconteceu no passado, ou quem são elas, e aí tudo vai se desenrolando ao longo das cartas, que você vai entendendo, vai contando toda a história de cada um dos personagens. Então isso eu achei genial, porque realmente faz a gente querer acompanhar, meio que a fofoqueira dentro da gente fica agradecida, fica com vontade de saber o que vai acontecer. Então isso foi muito legal. E sem falar da personagem principal, que é a Sylvie,
Então ela é quem gosta de escrever cartas para as outras pessoas e é de uma sensibilidade muito grande, eu acho, que a escritora escreveu ela, porque primeiro eu acho que retrata muito bem essa questão da terceira idade, de ter coisas que você fez na vida que você se arrepende, ou coisas que você fez, mas não tem como mudar, e eu achei isso genial. Então, eu acho que foi uma descrição muito boa, eu consegui imaginar muito bem realmente uma senhora aí de uns 70 anos, e tudo que ela pensaria, as reflexões que ela vai fazendo, e o que eu achei legal é que ela é uma pessoa como outra qualquer, então ela não é totalmente boazinha, mas ela não é uma pessoa má, é uma pessoa normal, com falhas que todo mundo, né, pode ter e que todo mundo erra, e isso vai sendo retratado ao longo das cartas, e aí também mostra o que ela vai fazer a partir dos erros dela. Então, eu acho que é um livro que fala realmente muito sobre ser humano, como é envelhecer, como é viver a vida, então eu achei muito bonito. Eu achei que eu ia chorar, aí no finalzinho eu acabei não escorreu uma lágrima, mas eu acabei ficando com os olhos cheios de água e foi realmente muito bonito. Então eu recomendo muito esse livro. Inclusive, eu já vi que acabou chegando nas livrarias a edição normal. Recomendo demais. Eu amei muito o livro e realmente foi uma leitura super rápida, super leve. Eu achei que ia ser um pouco pesado, né? Porque eu pensei, vai ser uma senhora de 70 anos, vai ser uma coisa mais pesada, de arrependimento, de escolhas da vida. E é um pouco, mas é feito de uma forma muito leve. E cada vez mais você quer saber o que vai acontecer e foi escrito de um jeito aí que puxa a sua atenção e você quer saber o que vai acontecer. Para esse livro, eu realmente dou 5 estrelas. Fiquei muito feliz que eu achei esse livro e realmente gostei demais. Sem falar que eu achei muito bonita a edição da Tag, que tem essa questão da carta, e aí você abre e aí tem uma outra capa. Aqui. Que aí, né, tem aqui a capinha do livro e aí a edição gráfica, a produção, tudo muito bonito. Tem até os e-mails e aí vai mostrando aqui. E tem uma diferenciação, né, da fonte, porque eu vi que a edição normal não tem isso. E aí eu fiquei muito feliz de ter conseguido aí assinar a Tag e conseguir ter essa edição. E é isso, o mês de julho acabou sendo um mês um pouco mais fraquinho de leituras, mas ao mesmo tempo eu tive várias experiências. Eu acho que foi um mês que eu tive muitos altos e baixos. Então o baixo especialmente, né, que foi o da Frida, totalmente inesperado, porque eu esperava algo muito melhor, mas eu acho que faz sentido, porque eu não vi ninguém comentando sobre esse livro, e fica aí o meu alerta sobre ele, e a minha recomendação de realmente não comprar e nem ler esse livro, tá bom? Enquanto isso, muitas coisas boas, então os mangás da mesma autora de Fullmetal Alchemist, o Demos, que realmente eu recomendo muito, e a Correspondente, que é um livro muito fofo, fica no coração, dá aquele quentinho, mais dá vontade de chorar, então fica esse alerta, mas realmente muito lindo. E é isso no mês de julho, vamos ver se pelo menos no próximo mês eu consigo ler mais livros e aí trago aqui pra vocês. E vocês já leram algum desses livros, algum desses mangás? Não esqueçam de comentar aqui, de dar o like e de me seguir pra acompanhar os próximos vídeos. Beijo!